Olá, Osasco! Vamos aos destaques do Câmara Notícias. Prefeito Rogério Lins vem pessoalmente à Câmara entregar projeto de lei que prevê reajuste salarial dos vigilantes da rede municipal. Banco de Alimentos de Osasco assegura alimentação de qualidade e nutritiva às famílias do município. E as hortas pedagógicas nas escolas ensinam a criançada o cultivo de alimentos saudáveis e estimulam o contato com a natureza. Vamos conferir como foi o programa Nossa História, que homenageou engenheiros e arquitetos. E você sabia que Osasco é celeiro de mestres em xadrez? Vamos conhecer um pouco dessa história também nesta edição do Câmara Notícias. Em atendimento às diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral, informamos que as ações de divulgação do trabalho do Poder Legislativo de Osasco estão restritas até o final do período eleitoral. Contudo, mantendo a transparência do trabalho realizado aqui, mesmo que de forma restrita, a Câmara Municipal mantém as informações institucionais. Os fatos que marcaram a semana do Poder Legislativo de Osasco, você acompanha agora no Câmara Notícias. Osasco foi destaque na capa do Estadão desta semana. O município, que tem um dos maiores PIBs do Brasil, recebeu classificação com duplo A de longo prazo pelo Comitê de Classificação de Risco da Austin Rating. O que significa isso? Rating é um termo em inglês que, traduzido, significa classificação de risco sobre a qualidade de crédito. Com duplo A, o município mostra que tem capacidade de honrar os compromissos financeiros integralmente e no prazo determinado. O crescimento de Osasco vem sustentando ações que melhoram a vida da população e reforçam a esperança num futuro melhor para todas as famílias. O Banco de Alimentos aqui do município, que já ganhou vários prêmios, é destaque nacional e exerce um papel fundamental na luta contra a fome. O valor médio da cesta básica é maior que o salário mínimo do trabalhador. Cerca de 10 milhões de brasileiros estão desempregados. De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, divulgado em julho, mais de 60 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar. Até quem tem condições tem se assustado com a alta dos preços dos alimentos básicos. O poder de compra caiu e muitas vezes, para conseguir colocar comida à mesa, o consumidor recorre a alimentos mais calóricos e menos nutritivos. Com a alta dos preços, consequentemente, as pessoas acabam optando por alimentos mais baratos e, por falta de conhecimento, muitas vezes são alimentos que vão comprometer a saúde delas, né? São alimentos que têm uma densidade energética maior, então eles são mais calóricos e nutricionalmente eles não estão equilibrados. E entra no estado de insegurança alimentar, que a gente chama, né? Desde o leve até o mais grave, que é a fome, né? Mas elas entram mesmo tendo acesso ao alimento, elas entram em estado de insegurança alimentar leve. O cenário da insegurança alimentar no Brasil já era crítico antes da pandemia da Covid-19, mas se agravou com a pandemia e com a invasão da Rússia à Ucrânia, desestabilizando a cadeia global de alimentos. Como bem lembrou João Pucciarello Pérez, diretor do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, que gerencia o Banco de Alimentos, que já é reconhecido nacionalmente. Na pandemia, no contexto de pandemia, no mundo inteiro houve um agravamento, um aumento do preço dos alimentos. E existe até uma tempestade perfeita ou imperfeita, no caso, que é a guerra da Ucrânia, crises climáticas no mundo, aumento de custos logísticos e esse desarranjo da economia mundial e do Brasil, de todos os países, que atingem diretamente as pessoas mais vulneráveis com o aumento do preço dos alimentos. O Banco de Alimentos faz parte das políticas públicas que buscam a redução do desperdício alimentar, que é um potencializador da insegurança alimentar. Segundo a Organização das Nações Unidas, 30% da produção mundial de alimentos é desperdiçada a cada ano, entre as fases da pós-colheita e a venda. O desperdício alimentar não apenas agrava a questão da insegurança alimentar, como também traz consequências na preservação ambiental. O Banco de Alimentos é um programa de alto impacto social e sustentável. Ele tem a principal missão de combater o desperdício de alimentos. O que significa isso? É articular junto às grandes empresas, doadores, supermercados, mercados, centros de distribuição, hortas urbanas, fazendas urbanas, entre outros projetos,
e esses alimentos são doados para o banco faz uma triagem e doa através de kits ou cestas. O banco de alimentos atua principalmente nos alimentos saudáveis, que são os hortifrutos, as frutas, legumes e verduras, que são alimentos mais nutritivos para a população. Ele combate a fome e a desnutrição com essa atuação deles. Existem profissionais de nutrição, parceria com universidades, profissionais do serviço social. A batalha contra a insegurança alimentar é um tema recorrente na Câmara Municipal. Os parlamentares abordam o assunto nas sessões ordinárias, nos debates, nas comissões parlamentares e em audiências públicas. As políticas públicas desenvolvidas no município com o apoio do Legislativo visam minimizar os problemas e levar comida à mesa dos osasquenses mais vulneráveis. Então os governos, no caso aqui o governo local Osasco, ele tem um programa Banco de Alimentos que atende 3 mil famílias por semana, quase 10 mil pessoas recebem esses alimentos por semana, mas ele também tem o programa Nosso Futuro, que é um cartão, que é um crédito em dinheiro para as famílias comprarem os alimentos. Então é um programa muito importante de distribuição de renda, porque a distribuição de renda e geração de emprego, que o Osasco vem atuando, diminui os impactos na insegurança alimentar, entre outros projetos de hortas pedagógicas, hortas urbanas. Todos esses programas são importantes para a segurança alimentar, ela tem que ser vista de forma intersetorial, né? Excelente, né? É incrível o trabalho realizado pelo Banco de Alimentos e todos os profissionais envolvidos nessa causa tão nobre. E olha aqui outra notícia que foi destaque nacional. O protocolo de intenções assinado pela Prefeitura de Osasco por meio da Secretaria de Educação com o Programa Mundial de Alimentos da ONU, que vai impactar positivamente nas políticas públicas desenvolvidas aqui no município. Osasco pode ser modelo para o país de como promover soluções sustentáveis no combate à fome. Nós conversamos com o secretário de Educação, que falou sobre o protocolo. Veja na reportagem. Muito antes da pandemia da Covid-19, os poderes executivo e legislativo já se preocupavam com as políticas públicas destinadas ao combate da fome e em preservar e garantir os direitos dos mais vulneráveis. As empresas que chegaram em Osasco, atraídas pela redução do ISS, também passaram a apoiar iniciativas que já eram fomentadas na cidade. O iFood, por exemplo, que tem sede em Osasco, passou a incentivar as hortas pedagógicas nas escolas e a parceria rendeu o protocolo de intenções assinado pela Prefeitura de Osasco através da Secretaria de Educação e do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional com o Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas no Brasil. Nós firmamos uma parceria com a WFP através do iFood. Instalamos 2 hortas comunitárias, 2 projetos pilotos em 2 escolas, uma na Zona Norte, o Lombrales, outra na Zona Sul, o Veríssimo, e os resultados têm sido muito legais porque nós temos ONGs parceiras que dão todo o suporte técnico, orientação para os professores e para os alunos, né? Então a gente deve agora avançar para ampliar esse trabalho, né? A diretoria da prefeitura também, a prefeitura, claro, está envolvida nisso e vamos avançando. Acho que nós já temos o trabalho de horta nas escolas, já atingimos 68 mil alunos, mas esse trabalho é um trabalho mais profundo, mais qualificado e eu tenho certeza que nós vamos ampliar para outras várias escolas da nossa rede. A Secretaria de Educação, que já tinha hortas em muitas escolas, optou por 2 para iniciar o projeto com a ONU. A EMF José Veríssimo de Matos e a EMF Dr. Francisco Manuel Lombrales Carneiro, que têm características diferenciadas e que visam analisar os impactos no aprendizado e na alimentação dos alunos. O resultado, né, quando são colhidos os alimentos, a gente já está nessa fase, há um envolvimento muito grande de toda a comunidade, né? Esses alimentos são utilizados na merenda também, então tem assim, um resultado muito interessante e a participação, o envolvimento de toda a comunidade escolar. Todas as nossas refeições elas são balanceadas, a gente tem uma equipe de nutrição que faz o cardápio, elabora o cardápio, e o prefeito Rogério Lins tem o costume de visitar as nossas escolas na hora do almoço, né? Não só para almoçar, mas para conhecer a qualidade, para acompanhar a qualidade. Eu também, né? De vez em quando a gente vai nas escolas para acompanhar a qualidade da merenda
e a gente percebe isso no desenvolvimento dos alunos. É importante ressaltar que o Programa de Alimentos é o braço da assistência alimentar das Nações Unidas e tem como objetivo salvar vidas por meio da assistência alimentar e de projetos de segurança alimentar e nutricional. São detalhes que fazem total diferença na melhoria da qualidade de vida das famílias que moram aqui. Excelente iniciativa. A malha viária de Osasco está passando por algumas alterações que estão dando fluxo ao trânsito da cidade. A construção do novo acesso à cidade também exige mudanças e estudos para melhorar a circulação de automóveis e facilitar a vida de quem trafega pela cidade. Osasco não para de crescer. A construção de dezenas de condomínios impactou diretamente no fluxo do trânsito, como na Avenida José Lourenço, que ganhou novos prédios e é uma avenida vital para o trânsito entre as avenidas Irã de Sanazar e a Antônio C. Costa. Aqui no cruzamento entre a Avenida Irã de Sanazar e Dona Blandina Inês, a CETRAN está promovendo uma intervenção que vai facilitar a vida do motorista. Quem desce pela Avenida Blandina Inês terá um acesso direto à Avenida Irã de Sanazar, não precisando mais fazer um retorno à frente. São melhorias viárias que acontecem através de contrapartidas, das empresas empreendedoras no município. Então, todos esses empreendimentos imobiliários, comerciais, eles passam por uma avaliação do meio ambiente, do uso de solo e também do trânsito. Então, tem a Lei Federal de Mobilidade, que a gente acaba fazendo um relatório e algumas melhorias viárias são feitas por esse empreendedor, através de projetos que a Secretaria tem, um banco de projetos em alguns pontos, porque a gente não faz obras, a gente cuida da fiscalização e atuação do trânsito da segurança viária no município. Os parlamentares costumam acompanhar algumas das obras realizadas pela Secretaria de Trânsito. Recentemente, a CETRAN realizou algumas melhorias na Avenida Hilário Pereira de Souza. As mudanças facilitaram o retorno dos motoristas e também garantiram mais segurança para os pedestres. Na Avenida Hilário Pereira de Souza, recentemente entregamos 2 retornos, um com acesso ao Atacadão e a Padre Pedro Pimentel, outro aos moradores do JB. Então, assim, são melhorias viárias importantes, que a gente tem um estudo diário através da nossa equipe técnica, através do COI também, e a gente procura fazer esses projetos justamente para ter a melhoria viária que a população tanto precisa. Promover melhorias no trânsito pode parecer simples, mas exige estudo técnico da região e respeito às leis do Código Nacional de Trânsito. Para o usuário, um obstáculo ou uma mudança na mão daquela via pode alterar positivamente aquele espaço, mas para a malha viária geral, a alteração pode não ser benéfica e impactar negativamente outras regiões. Por isso, é preciso seguir a regulamentação. Até porque, assim, uma instalação põe 2 lombadas ali. Não é bem assim. Você tem na lei onde ela pode ser instalada, onde ela não pode. E nenhum projeto é feito se não tiver assinatura de um engenheiro que fez o estudo. Por quê? É um projeto que fica arquivado, no viário, está lá uma sinalização. Essa sinalização ela pode vir a ocorrer um acidente ali e se ela não estiver em acordo com a lei, então, assim, o poder público pode responder civil e criminalmente. Trabalho que não para. E veja no próximo bloco. Prefeito entrega projeto de reajuste salarial dos vigilantes. E vamos ver como foi a vacinação contra a Covid. Já, não sai daí. Transparência e informação em apenas um toque. A Câmara de Osasco buscou uma nova ferramenta para você se conectar com os assuntos do Legislativo. Pois é, tudo o que rola em nossas sessões, projetos de lei e debates estarão na palma da sua mão. Aguarde! Vem aí o app da Câmara. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. O prefeito Rogério Lins veio aqui na Câmara protocolar um projeto. O projeto de lei número 166, que dispõe sobre a criação do cargo de vigia, institui o plano de carreira e cria novas escalas de vencimento. Um reconhecimento para os servidores que há anos se dedicam a cuidar da segurança da cidade.
Os parlamentares ouviram atentamente as explicações do prefeito Rogério Lins sobre a necessidade de aprovar o projeto de lei que ele mesmo veio protocolar na Câmara Municipal. A gente está há alguns anos procurando fazer uma valorização dos servidores. Não dava para fazer tudo ao mesmo tempo, porque a gente não tinha condições financeiras, orçamentárias, e faltava o serviço de vigilância, os vigias. É um grupo grande de colaboradores e hoje a gente está enviando para a Câmara, atendendo à reivindicação desse grupo, e com certeza vai levar dignidade aí, mais condições para que eles possam cuidar das suas famílias. O prefeito Rogério Lins afirmou que o projeto de lei vai impactar positivamente a vida de muita gente, porque a melhoria nos vencimentos dos servidores influencia na vida das famílias. O projeto de lei entregue pelo prefeito na Câmara Municipal prevê a criação do plano de carreira para os vigias. Isso beneficiará cerca de 230 funcionários que estão ativos, além daqueles que já estão aposentados. Além de protocolar o projeto de lei, Rogério Lins aproveitou para falar sobre algumas novidades, como o monitoramento das escolas da rede pública pelo COI, a conclusão da licitação para a construção da Cidade da Polícia, o novo espaço da Romul no Jardim Adalgisa e a vinda das novas empresas para a cidade. O projeto de lei do plano de carreira dos vigias deve ser lido na próxima sessão ordinária, no dia 6 de setembro, antes de ser encaminhado para as comissões. Merecido reconhecimento. Durante a 24ª sessão ordinária realizada esta semana, os vereadores receberam peregrinos da Argentina e limparam a pauta de votação. Vamos conferir o resumo da sessão com a jornalista Daniele Simões. A 24ª sessão ordinária, nesta terça-feira, 30 de agosto, foi bastante produtiva. Na fase do expediente, os vereadores aprovaram 4 moções. Um dos destaques foi a moção do vereador Emerson Osasco, de aplauso ao grupo de católicos que peregrinou da Argentina até o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. Numa demonstração de fé e união, os argentinos participaram da sessão e trouxeram imagens da Virgem de Luján, padroeira da Argentina, e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Na fase da ordem do dia, os vereadores limparam a pauta dos trabalhos e aprovaram 9 itens que estavam na pauta. Os projetos que criam os programas sociais Passe Emprego e Serviço Transitar passaram em segunda votação e agora seguem para a sanção do prefeito Rogério Lins. Esses projetos vão garantir auxílio para que os jovens socialmente vulneráveis conquistem autonomia e dignidade, além de transporte para desempregados em busca de trabalho. O plenário aprovou, em primeira discussão, mudanças no regimento interno da Câmara. O objetivo é que as sessões ordinárias aconteçam a partir das 10 da manhã, todas as terças e quintas-feiras, e a pauta de trabalho seja encaminhada aos vereadores até 24 horas antes dos trabalhos. Os parlamentares ainda aprovaram 2 projetos para concessão de honrarias, acolheram um veto do Executivo e derrubaram outros 2 sobre denominação de vias públicas. Começam a tramitar na Câmara propostas para facilitar acesso à educação e pagamento de tributos. Apresentados pelo vereador Laércio Mendonça, os projetos buscam facilitar os meios de acesso à educação e o pagamento de tributos municipais. Por meio do projeto de lei 62/2022, o vereador quer assegurar a prioridade de matrícula de irmãos na mesma unidade escolar da Rede Municipal de Educação. O objetivo é garantir o direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata da preferência de vagas para irmãos na mesma unidade de ensino. Para Laércio, caso seja aprovada, a medida deve oferecer conforto e economia às famílias, uma vez que os gastos com deslocamento são maiores quando irmãos estudam em escolas diferentes devido à distância. Já o projeto de lei 63/2022 propõe a alteração da lei que viabiliza o recebimento de créditos via cartão de crédito e débito. A ideia de Laércio é permitir o Pix como forma de pagamento de tributos municipais, facilitando a vida do contribuinte, que poderá usar uma forma mais prática de transação. Além disso, ele acredita que a medida deve modernizar e simplificar o ambiente tributário do município. Na justificativa do projeto, o vereador ainda explica que a prática já é adotada em outros estados.
Antes de irem para a pauta de votação, os projetos do vereador Laércio Mendonça devem passar pelas comissões permanentes que farão análise da legalidade e da viabilidade técnica dessas propostas. Já foi comprovado que o avanço da vacinação contra a Covid-19 é seguro, eficaz e tem êxito ao evitar formas mais graves da doença. Osasco é uma das cidades com mais de 500 mil habitantes no estado com maior cobertura vacinal contra a doença, fruto do ótimo trabalho desenvolvido pelas equipes da vigilância. Desafio é manter os índices e estimular as pessoas a completarem o ciclo vacinal. O Brasil sempre foi conhecido pela excelência que tem em campanhas de vacinação. O Plano Nacional de Imunização sempre foi bem sucedido. Em Osasco, a rede de saúde na atenção básica beneficia o fortalecimento do programa de imunização. As vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, para quem quer colocar a caderneta em dia, independentemente da campanha nacional que esteja sendo realizada. Osasco tem uma das maiores coberturas do estado de São Paulo, né? Eu lembro que quando a gente ainda estava naquela rotina de 2 doses, Osasco tinha 99% de cobertura, enquanto São Paulo ainda estava com 70%. Isso é um reflexo também hoje na 3ª e 4ª dose. A população, de uma forma geral, adere muito à vacinação. As nossas UBSs, elas abrem com certa frequência aos finais de semana para fazer vacinação em campanha. Os profissionais fazem busca ativa, então a gente tem uma adesão forte. Maiores de 20 anos já podem receber a 4ª dose da vacina contra a Covid. As pessoas devem ter recebido a 3ª dose há pelo menos 4 meses e não podem ter pego a doença nos últimos 30 dias. Para tomar a vacina da Covid-19 ou regularizar a caderneta de vacinação, inclusive os adultos, é necessário apresentar o RG e a carteira de vacinação com as outras doses no dia da vacina. Só que a vacina ela não previne 100% a doença, então as pessoas ainda vão ter Covid. A diferença é que será menos grave. Hoje em dia a gente fala que a preocupação do Covid ela é uma de 10 preocupações possíveis dentro da saúde. Então você tem a vacina do Covid, mas não adianta você tomar só a vacina do Covid e não tomar de influenza, por exemplo, ou de outra doença respiratória, que são diagnósticos diferenciais do Covid. Veja no próximo bloco, Osasco, celeiro de mestres do xadrez e as emoções do programa Nossa História. Não sai daí! A Câmara pode fazer muito pela nossa cidade. Ela é responsável pela criação e aprovação dos projetos, além de fiscalizar as ações do Poder Executivo. E o mais importante, agir como porta-voz do povo. Cabe a você acompanhar o trabalho desenvolvido pelo Legislativo. Participe das sessões, seja presencialmente ou online. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. Você sabia que Osasco é um dos celeiros de grandes nomes do xadrez? Renato Quintiliano é um dos 15 grandes mestres brasileiros, está sempre levando o nome de Osasco para onde ele vai e é inspiração para outros meninos e meninas que frequentam a escola de xadrez, agora credenciada pelo CMDCA. Veja que legal! Uma partida de xadrez exige silêncio e muita concentração. Por respeito ao adversário, não há grandes comemorações no final da partida ou quando um grande movimento é executado, como acontece no futebol, considerado a paixão nacional. Olha o gol! Faz! Olha o gol! Gol! Eu tenho uma relação muito de gratidão e amor enorme por tudo que eles me proporcionaram. Gabriela Vitória praticou todos os esportes que eram oferecidos na escola pública onde estudou. Aprendeu a jogar xadrez sozinha, porque era o único jogo que tinha no computador. E na casa de quem era criança e não tinha internet, a alternativa para se distrair virou paixão. E na escola veio a oportunidade de se apaixonar. Estando em Osasco me ajudou muito a evoluir, porque querendo ou não tenho um investimento e fez efeito, né, investimento. Me deixou mais focada, ainda mais por eu ser dispersa, assim, raciocínio lógico, até mesmo com prova, matemática, ajudou em tudo, na escola, concentração, porque tem que ter a concentração e a calma para pensar, então ajuda bastante.
A Escola de Xadrez de Osasco é referência no Brasil. Além dos atletas formados aqui e que são mestres e grandes mestres como Renato Quintiliano, os novos enxadristas já se destacam no ranking e nas competições. Tímido, Ramon Santana de Souza, de 18 anos, conquistou o título brasileiro amador agora em agosto, na categoria xadrez rápido. Eu tive um professor que me ajudou, me encaminhou para cá e eu não sabia como que era aqui. Aí fui jogando os torneios aqui, ele foi me dando carona, foi me incentivando a vir jogar aqui e eu acabei frequentando muito aqui. Acabei virando aluno. Vitor Ponciano, de 14 anos, começou a jogar xadrez com 11 anos. Aprendeu com o pai. Gostou tanto que foi para a escola de xadrez e já faz planos de carreira no esporte. Os meus planos é ver até onde que eu chego, até os 8, 17 anos. E dependendo, eu posso seguir na carreira de xadrez. Por exemplo, se eu for grande mestre, eu vou seguir. Mestre nacional, esse tipo de coisa. Até para quem já passou metade da vida jogando xadrez, o esporte é uma diversão. Henrique tem apenas 9 anos. É o terceiro melhor do ranking nacional na categoria sub-10. Ensinou seus pais a jogar xadrez, tem profundo respeito pelo adversário e mantém a curiosidade e o interesse de uma criança. Eu estudo em casa, às vezes eu estudo 3 horas. Eu ensinei meu pai e minha mãe, e meu irmão também. Depois de quando eu fui campeão brasileiro, eu comecei a ensinar eles. A escola de xadrez é admirada por enxadristas de todas as regiões. Marcos Seman é de Guarulhos e com frequência vem até Osasco para visitar os amigos de longa data e jogar com os colegas da cidade. Para ele, Osasco é um celeiro de craques que precisam ser valorizados. Aqui é uma escola de campeões, independentemente desse fato. Eu vejo muitas vezes, e há vários anos, desde o início dessa convivência, às vezes mães que vêm para trazer um filhinho, apenas para apresentar, alunos de escola pública, que vêm aqui única e exclusivamente para que o menino possa ter aulas grátis de xadrez, aulas gratuitas. E ao chegar aqui, tanto o pai quanto a mãe começam a ter aulas também. Recentemente, a escola de xadrez ganhou a certificação do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. O reconhecimento, de acordo com o coordenador da escola, o mestre Wagner Madeira, servidor efetivo da rede municipal, vai permitir que a escola amplie horizontes e atinja mais pessoas, podendo descobrir novos talentos. E com o credenciamento do CMDCA, né, quer dizer, a gente poder trabalhar com crianças e adolescentes vulneráveis, né, carentes, nós vamos atender um grande propósito nosso, né, de atender um maior número de crianças e pessoas, né, o possível. E muitas dessas crianças, elas não têm como vir até a escola por falta de recursos, ou porque os pais estão trabalhando e não tem como trazer o filho, né? Engenheiros e arquitetos foram homenageados no programa Nossa História desta semana. Vamos ver. A construção da cidade de Osasco passou literalmente pelas mãos deles, os arquitetos e engenheiros. Nesta semana, na sua 52ª edição, o programa Nossa História homenageou a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco pelos 47 anos de existência. Paulo Sérgio Fiorita, primeiro vice-presidente da entidade, que tem mais de 1.000 associados, falou da contribuição da entidade para o progresso da cidade. E qual é a nossa satisfação de participar desse evento? Porque aqui também se faz história. Comentava com o Bognar que uma cidade sem história não tem futuro. Então a gente lá, de uma tal maneira, a gente nesses 47 anos, lá se passaram vários engenheiros que se tornaram prefeitos aqui da cidade, se tornaram vereadores da cidade, secretários um monte, né? Então, a importância desse link, né? Qual a nossa visão hoje da diretoria atual lá? É a gente abrir a associação para a comunidade, para a sociedade. Já o arquiteto Daniel Calior Sanches buscou em Oscar Niemeyer, que é referência mundial na arquitetura e que projetou para Osasco as obras da Capelinha, no Helena Maria, e a da Concha Acústica da Fito, no Jardim das Flores, para desenhar os traços da cidade, que é o 2º PIB do estado e o 8º do país. Bom, tendo em vista a análise da visão do grande Oscar Niemeyer, nós traríamos linhas bem fluídas para a cidade, né? Desenvolvendo
o urbanismo da cidade, com a visão do Oscar, nós teríamos uma cidade ainda mais bela do que nós temos hoje. A cobertura do calçadão da Antônio Agu é a mais nova contribuição da associação para a cidade, que o engenheiro Robson Henrique Broseguini, filho do ex-vereador e prefeito Primo Broseguini, destaca. Eu só queria fazer um adendozinho. Se eu não me engano, eu tenho que pesquisar aqui na Câmara, eu creio que o projeto de calçadão de Osasco foi através do meu pai quando era vereador aqui. Eu só preciso fazer esse adendo, realmente eu não sei. Eu não sei se era na época do Dr. Francisco Rossi, mas ele que encaminhou o projeto para ser aprovado. Naquela época só fecharam o calçadão, né? Era só uma rua fechada, né? Aí depois veio várias obras, né? E a última agora foi através do prefeito Rogério Lins, né? Que foi feita essa maravilhosa reforma aí, né? Que hoje é coberto, tudo. E a associação teve uma participação direta de escolha, né? Onde nós promovemos esse concurso, né? Como você falou, foi 130 inscritos, 40 e poucos escolhidos, daí selecionamos 10, né? Desses 10 foi escolhida uma arquiteta que é aqui de São Caetano do Sul, né? E está aqui, né? Está aí essa maravilha aí de Osasco hoje aí, né? O segundo maior comércio do Brasil, isso para nós é um orgulho, né? Parabéns a todos os engenheiros e arquitetos que ajudaram e ajudam a construir nossa cidade. Vamos conferir agora as dicas da nossa agenda cultural. Nesta sexta-feira, dia 2, às 7h30, no Teatro Glória Giglio, tem o espetáculo O Que Vão Dizer de Nós, de Elaine Lacerda, companhia de dança que propõe uma reflexão sobre assuntos como xenofobia, homofobia, depressão, solidão. Temas bem atuais. A entrada para o espetáculo é 1 quilo de alimento não perecível. No Teatro Aspro, às 7h, tem Matheus Ceará com o espetáculo Vocês Pedem, Eu Conto. No sábado, também no Teatro Aspro, às 7h, para quem gosta de rock dos bons, tem Queen Experience. Informações pelo telefone 11 99 24 90 118. Muito bom! E olha, queremos a sua participação nas nossas redes sociais. Marque o Insta da Câmara naquela foto em algum lugar bacana aqui de Osasco. O nosso Insta é Câmara de Osasco, assim mesmo, tudo junto. O Câmara Notícias vai ficando por aqui. Continue acompanhando o trabalho do Poder Legislativo Municipal aqui na TV Câmara Osasco. Obrigada pela sua audiência. Até mais. Tchau, tchau.